Olá, bênção de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Sou o pastor e professor Anderson Ferreira, pastor-presidente da Adenfita em Maricá, no estado do Rio de Janeiro, professor de teologia, criador e monitor do Colíder, o curso livre de capacitação e orientação para obreiros e líderes. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 8ª live que está relacionada com este curso. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para desejar tanto a você que nos assiste, quanto a você com quem não tivemos a oportunidade de falar nessa virada, um 2020 abençoado, cheio das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que nesse ano de 2020, o Senhor Jesus continue sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores sobre a sua vida. Para você que nos assiste e que ainda não é cristão, ainda não tem o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador de fato e de verdade, desejamos que neste ano de 2020 você tome essa decisão que julgamos ser a decisão mais importante da vida do ser humano, que é aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Contudo, que as mãos dele, que as bênçãos dele continuem repousando sobre a sua vida também nesse ano de 2020, como foi nos outros anos anteriores. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos à nossa oração inicial para a gente ir direto ao ponto, porque tem muita coisa para ser discutida hoje e tem coisas importantíssimas aqui que eu anexei a essa live, a esse tema, e que eu gostaria de compartilhar contigo. Onde você estiver agora, na medida do possível, eleve seu pensamento a Deus, porque vamos orar neste exato momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por este dia e, por que não dizer, por essa semana que passou, pelo ano que passou, onde fomos abençoados rica e abundantemente pelo Senhor. O Senhor nos protegeu, nos guardou, nos deu livramentos que muitas das vezes nem nos demos conta de que aconteceram. Senhor, te agradecemos. Não temos nada do que reclamar do Senhor, da tua providência, da tua provisão, do teu governo, ainda que alguns questionamentos fossem levantados ou foram levantados por nós com relação à sua ação ou à sua não ação, mas o Senhor continua sendo Deus sobre todos e sobre todas as coisas. E por isso te louvamos e te agradecemos por tudo. Pai, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos possíveis pecados cometidos em pensamentos, em palavras ou em atitudes. Que nesse exato momento o Senhor venha nos limpar por dentro e por fora, para que estejamos de fato e de verdade na Tua presença, como dignos da Tua graça e da Tua misericórdia. Te entregamos essa live nas Suas mãos, Pai. Muito obrigado pelas 7 lives que foram gravadas durante todo o ano 2019. Muito obrigado porque o Senhor nos deu orientação para transmitir as verdades bíblico-teológicas para os teus filhos, para aqueles que foram alcançados. Te agradeço por cada um que reagiu, que curtiu, que compartilhou, comentou todo o nosso conteúdo. Que o Senhor continue abençoando com as mãos protetoras estendidas sobre a vida de cada um deles. Meu Pai amado e Pai querido, te entrego a direção desta 8ª live nas tuas mãos. Que o Senhor conduza na medida da orientação do teu Espírito Santo. Que tanto quem fala quanto quem ouve possam estar sob a sua orientação. Pai amado, Pai querido e santo, e que este conteúdo, que será desdobrado em 2 partes, possa alcançar o máximo de pessoas possível, para que vidas sejam transformadas, mudadas, pessoas possam rever os seus conceitos e assim por diante. Pai amado, te agradeço pela minha família, te agradeço pelo ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos, te agradeço por este curso e os outros que temos compartilhados com todos os amados irmãos que têm nos dado essa oportunidade. As igrejas por onde passamos e com as quais temos aliança, cada liderança, seja do sexo masculino ou do sexo feminino, que o Senhor continue dando sabedoria e orientação também nesse ano de 2020. Continue conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Queridos, eu estou muito feliz de estar podendo gravar a primeira live de 2020 hoje com os amados irmãos. Terça-feira, dia 7 de janeiro de 2020. Aqui no meu relógio são exatamente 8 horas e 33 minutos. Vocês viram aí, eu compartilhei por volta de 1 da manhã o folder relacionado à live de hoje, dizendo que ela seria gravada por volta das 9 da manhã. Eu decidi gravar um pouco antes, agora, nessa hora, para que aproveitasse aqui a sombrinha ao lado da minha casa e também para que ao fundo eu pudesse captar esse som que os irmãos estão ouvindo agora, das cigarras cantando. Isso é muito bom e é muito convidativo para o tema de hoje,
onde vamos falar de domínio próprio, temperança, autocontrole. São variações de palavras, são sinônimos, e nada melhor do que um ambiente como esse para falar desse tema. Então eu propositalmente hoje não pus o meu microfone auricular, não pus o meu equipamento, mas eu fiz alguns testes como sempre fiz aqui anteriores a essa gravação, e eu vi que o áudio aqui e a câmera estavam proporcionando qualidades ótimas para que esse ambiente fosse registrado nessa live. Sendo assim, que os amados irmãos estejam aí bem à vontade para estarem assistindo e estarem aí aproveitando esse som que está ao fundo. Estou aqui do lado da minha casa, numa parte do terreno onde eu pego uma sombrinha até mais ou menos 11h30, meio-dia. Está bem fresquinho, apesar de o sol estar aí bem quente já desde as 6 da manhã. Mas eu julguei importante fazer dessa forma. Então, que os irmãos aí estejam atentos, que os irmãos fiquem à vontade para assistir e para também saborear aí tudo aquilo que Papai do Céu tem proporcionado através dessa natureza da qual aqui eu sou um admirador no lugar onde eu moro, no município de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Vamos lá. Queridos, eu anunciei na 7ª live, na live anterior, que estaríamos divulgando algumas informações e novidades sobre os nossos cursos da DEFIP, a Divisão Eclesiástica Educacional Filhos da Promessa, que é a pequena instituição de ensino com base na qual propagamos os nossos cursos para 2020. E hoje eu vou falar apenas de 2 ou 3 dos nossos cursos. Eu vou aqui administrar o tempo para que essa live não fique muito extensa. Já gostaria de avisar os irmãos, e eu vou fazer esse aviso algumas vezes durante a live, que esse tema é um tema muito complexo que nós vamos abordar hoje. Por isso, eu decidi desdobrar ele em 2 partes ou em 2 lives. Na live 8 de hoje, que está sendo gravada, e se assim Deus permitir, na próxima live, que será gravada dia 7 agora, que vai ser a live 9. Estaremos falando sobre esse tema nessas 2 lives, para que o vídeo não fique tão grande, não fique tão enfadonho para os amados irmãos. A gente tem que seguir aí o que a tecnologia tem, entre aspas, ditado como norma no século XXI agora, no século XX para o século XXI. É muito difícil você encontrar pessoas que foquem em mais de 30, 40 minutos. A bem da verdade, até os status do WhatsApp, do Instagram e dos stories do Facebook só permitem aí compartilhar conteúdos por volta de 30 ou 60 segundos. Justamente porque foi dado de pesquisa de que o ser humano hoje tem muita dificuldade de focar num tempo maior do que esse. Então a gente tem que procurar se adaptar na medida do possível, e eu vou desdobrar essa live, por isso, em 2 partes, em 2 outras lives, para que os irmãos consigam extrair delas o máximo possível de informações, aquilo que Deus quiser transmitir a todos. Contudo, essas informações aí que eu decidi passar para os irmãos sobre os nossos cursos, elas são muito importantes. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção e que você também compartilhasse elas na medida do possível. A primeira novidade é sobre este curso com base no qual fazemos as nossas lives, que é o Colíder, o curso livre de capacitação e orientação para obreiros e líderes. E a novidade para 2020 que nós separamos aqui é que para a primeira turma que se formar este ano, nós temos um pacote especial e temos um bônus especial. Repito, para a primeira turma que se formar, que se iniciar esse ano, de 2020, nesse ano, nós temos um pacote especial e também um bônus especial. No nosso pacote nós temos os seguintes itens: o certificado de conclusão com o histórico no verso. Nós temos a oportunidade, os amados terão a oportunidade de participarem ativamente, seja na modalidade 6H ou 12H, ou seja, independente de o curso ser desdobrado em 6 horas no dia ou em 12 horas no dia, os amados terão a oportunidade de participar ativamente. Nós, na medida do possível, franquearemos a oportunidade para que os irmãos façam perguntas, interajam, comentem na medida do interesse ou na medida do possível na hora da ministração, para que também, na medida do possível, essas perguntas sejam respondidas na hora da ministração, sem constranger ninguém, é claro. E nos cursos que nós temos ministrado desde 2012 para 2013, que foi quando nós começamos a trabalhar com cursos teológicos, algumas pessoas fizeram essas perguntas sobre por que de nós não abrimos espaço para os irmãos perguntarem e não gravamos isso. E nós atendemos isso, esse feedback, e nesse ano de 2020 decidimos incluir isso no nosso pacote.
oportunidade dos amados participantes do curso estarem interagindo na hora da ministração, fazendo perguntas, comentários, desde que tudo seja feito com toda a ética e com todo respeito. Quem fez os nossos cursos sabe muito bem que para todos eles nós temos um regulamento básico, que vai tratar de questões éticas e comportamentais, de infraestrutura e outras, na hora da ministração, antes, durante e depois dela, nos tempos especificados nesse regulamento. Nós temos aí a oportunidade dos irmãos terem o cafezinho da manhã, o café da tarde, aqueles que vierem em jejum vão poder fazer seu de jejum na manhã, aqueles que estiverem lá no curso vão poder estar tomando seu café à tarde, e temos outras modalidades também que incluem a refeição do meio-dia, o almoço, e a gente vai comentando sobre isso depois. E tem o recebimento nos principais quadros e slides do nosso curso. Outra coisa que os alunos também pediam eram os quadros e slides do curso. É claro que somente aqueles que estiverem e-mail, que usarem a tecnologia de e-mail, vão receber esses quadros e slides. Porque quem não usa tecnologia da informação, quem não usa computador, não usa telefone celular, não usa e-mail, eu entendo que não vai ter por que pedir um slide, porque serão pessoas que não vão trabalhar com esse tipo de apresentação. A maioria dos que trabalham com apresentação em slide, exposição de conteúdos em telas de projeção, eles também trabalham com e-mail. Sendo assim, nós só vamos disponibilizar os slides aula para aqueles que tiverem e-mail, que tiverem WhatsApp, que tiverem aquela tecnologia que permita uma comunicação por meio desses recursos aí de informática e de internet. E também quero deixar aqui bem claro que nós só compartilharemos alguns slides chaves importantes, aqueles que vão fazer parte, vão compor aí questões importantes e sérias no seu aprendizado. Não vamos poder compartilhar todo o slide, porque são materiais privados, materiais que têm fontes de outras pessoas, e por questões regimentais e internas nós não poderemos compartilhar todos os conteúdos dos slides, mas somente aqueles que julgarmos importantes para os amados irmãos, os alunos dos nossos cursos. E esse tipo de pacote que eu separei para os irmãos, ele tem duas modalidades, aquela que eu disse sem o almoço e aquela com o almoço. E uma das novidades para 2020 é que os nossos cursos eles poderão ser parcelados em até 3 vezes sem juros no cartão ou na modalidade que acordarmos com aquele que fizer contato conosco representando a igreja ou a organização que tiver interesse em implantar os nossos cursos. Vou repetir, você vai ter a oportunidade de fazer cursos ímpares vindos da DEFIP, da Divisão Eclesiástica Educacional Filhos da Promessa, em 2020, por investimento baixíssimo, um investimento onde o custo-benefício será ótimo, vantajoso, e ainda vai ter a oportunidade de parcelar isso em até 3 vezes sem juros, porque o nosso objetivo não é enriquecer às custas do reino, não é ter lucro financeiro. O nosso objetivo principal é exercer o nosso papel dado por Deus, cumprir a nossa missão e fazer com que os amados irmãos também tenham compartilhamento desse conhecimento que o Papai do Céu nos deu. Então fica aí para os amados irmãos os elementos desse pacote do Colíder, o curso livre de capacitação e orientação para obreiros e líderes. E com esse pacote nós separamos alguns bônus que não fizemos nos anos anteriores para os amados irmãos e que agora estarão disponíveis para o ano 2020. Esse bônus que eu separei aqui é para a primeira turma com 50 alunos ou mais. Eu vou repetir. Esse bônus que eu separei aqui, do qual eu vou falar já já, é para a primeira turma com 50 alunos ou mais. Perceba que não é para os primeiros 50 inscritos, nem para os 50 primeiros participantes. É para a primeira turma que se formar com 50 alunos ou mais. 49 alunos não dá direito a participar desse pacote, desse bônus. Só 50, 51 e assim por diante. E esse bônus que eu separei inclui 2 fotos no tamanho 14 por 10 centímetros ou no tamanho 10 por 14, fotos que serão impressas e chegarão às mãos dos irmãos, enviadas por nós, que serão tiradas no dia do evento. Ou com o professor, o palestrante, com a liderança da igreja, com a turma. Serão fotos específicas do curso. Não vai poder tirar numa árvore, tirar ali com uma roupa nova. Serão fotos que, dentro do regulamento, terão a especificação de que terão que estar relacionadas com questões do curso. Então você vai ter aí a oportunidade de receber uma foto no tamanho 10-14
que vai ser tirada no dia do curso. Segundo é o acesso ao grupo de MC2, que é o grupo de mentoria coletiva número 2, no WhatsApp por 2 meses, podendo tirar suas dúvidas do curso que de repente não puderam ser tiradas ou exauridas ali no dia da ministração. Por que o grupo é MC2? Porque nós já temos um grupo de mentoria coletiva número 1, que alguns dos que estão nos assistindo agora nesse exato momento fazem parte. Nesse grupo, nós veiculamos, transmitimos informações importantíssimas, tanto sobre o curso quanto para a caminhada cristã, para a caminhada de liderança, de ministério, e não são informações que vão lotar o seu dispositivo celular ou o dispositivo onde você assiste ou participa do grupo, para que isso não implique em questões éticas do seu telefone deixar de funcionar algumas funções, e aí nós compartilhamos informações importantíssimas. Os áudios, procuramos dividir em áudios de 1 minuto e meio, 2 até 2 minutos e meio, 2 minutos e meio para não implicar na agenda e na rotina dos amados irmãos. Nesse grupo de mentoria coletiva número 2, só serão inseridos aqueles que participarem do curso livre de capacitação e orientação para obreiros e líderes. E eles estarão lá por 2 meses, sem precisar investir nada. Por 2 meses é um bônus que nós separamos para a primeira turma que se formar com 50 inscritos, ou 50 alunos ou mais. Aí você vai me perguntar, professor, e depois dos 2 meses, o que a gente vai fazer? Como que vai funcionar para o grupo aí de mentoria coletiva número 2? Depois dos 2 meses, você vai fazer um investimento de R$2 mensais. R$2 mensais. Para quê? Para única e exclusivamente a gente conseguir fazer a manutenção do grupo. Eu já digo aos amados irmãos que eu terei amigos, pastores, teólogos, professores, pessoas de know-how, pessoas de grande cabedal, para estarem também tirando as dúvidas dos amados irmãos, para que a gente trabalhe com os nossos pares contemporâneos, com os amigos com os quais compartilhamos a vertente teológica que conhecemos e professamos. Então essas pessoas também têm uma agenda, também terão custos de internet, de conexão, para estarem ali atendendo os amados que estiverem no grupo MC2 na medida do possível. Por isso, é necessário um investimento de R$2 mensais. Você vai fazer isso e se você for inserido no grupo, nós estaremos passando à disposição, à disponibilidade os mecanismos para que você faça esse tipo de investimento. Eu penso que isso aí é uma novidade importantíssima para quem quiser fazer o Colíder, o curso livre de capacitação e orientação para obreiros e líderes no ano 2020. Aí como você faz para levar o Colíder para a sua igreja ou para um local apropriado? Por que eu digo que pode ser para uma igreja ou para um local apropriado? Porque ainda que a sua igreja de repente não tenha um espaço para comportar algumas pessoas, ou que você entenda que queira fazer em outro lugar, você pode fazer se você tiver um espaço na sua casa coberto, que nos previna contra chuva, contra sol e vento. Você pode fazer sim, nós levamos o nosso equipamento, você abre o espaço para que as pessoas estejam ali durante a modalidade de curso, seja 6 ou 12 horas implantada ou adotada para a modalidade. E aí nós fazemos, se você tiver um galpão, uma sala de aula, ou se no seu seminário teológico, o que você tem, o que você participa, a direção, a reitoria, a liderança quiser adotar essa nossa modalidade de curso em parceria, nós procuramos sim nos adequar e levar o curso, implantar na medida do possível. E como você pode fazer para levar este curso para o local pretendido? Você pode fazer isso em 4 passos básicos, como eu falei no ano passado. O primeiro passo é para que você veja a agenda da sua igreja ou a sua agenda, para que os compromissos não venham casar, para que você não venha escolher uma data que tenha compromisso na sua igreja. Então procure seu secretário, procure a sua liderança e veja a agenda da igreja. A recomendação é para que você procure um dia de sábado, pois no dia de sábado a maioria das pessoas não tem compromissos ao longo do dia. Um dia de sábado é um dia que menos tem evento nas igrejas, salvo festividades e cultos especiais. Então no sábado é um dia mais apropriado. Evite o domingo. O domingo todo mundo tem culto na sua igreja, é tradicional. No dia de semana todo mundo trabalha, tem seus compromissos matutinos, vespertinos e noturnos, e isso vai implicar na agenda da igreja também, na agenda pessoal de cada um. Por isso a recomendação é que você veja a agenda da sua igreja e procure priorizar um dia de sábado. Depois disso você entra em contato conosco, já com os dias de sábado disponíveis no mês que você pretenda levar o seu curso, para
para a sua igreja, para que também adequemos a sua agenda à nossa agenda, para que vejamos se o dia, por exemplo, optado por você, não venha coincidir com algum curso que nós estejamos agendado para determinada situação, para determinada ocasião. E assim nós vamos tentar conciliar as agendas. Terceiro passo, depois de tudo acertado, você vai fazer a divulgação do nosso curso nos seus canais, nas suas redes sociais, nos canais e nas redes sociais da sua igreja, se assim a liderança te permitir, e nos canais e nas redes sociais das pessoas que permitirem que você faça essa divulgação. E também, se assim for permitido, nos dias de culto normal da sua igreja. Por exemplo, nos dias de culto da semana, nos dias de culto do fim de semana, que você peça à liderança ou alguém que esteja mais indicado para fazer esse tipo de divulgação, para que faça essa divulgação nos dias de culto, para que as pessoas ali e que não têm acesso à sua rede social, nem às redes sociais que nós citamos aqui, possam também estar cientes do acontecimento, do evento que poderá ocorrer na sua igreja, que é o evento do Colíder. Então, primeiro passo, veja a agenda da sua igreja. Segundo, entre em contato conosco. Terceiro, depois de tudo certo, faça a divulgação do curso. E quarto, recepcione os interessados. É claro que a essa altura do campeonato, nós já teremos aí acordado uma pessoa para estar na responsabilidade de receber ali aqueles que forem interessados, estiverem interessados de fazer o curso. Aí nós já vamos ter divulgado e entregue as fichas de inscrição, os documentos necessários para se inscrever no curso, a taxa de investimento que será baixíssima, questões que nós vamos discutir aí e acordar no nosso privado, se esse contato acontecer ou ocorrer, é claro. E aí você pode fazer e estar levando o Colíder para a sua igreja ou para o local pretendido. Lembrando de que qualquer que seja a modalidade ou investimento que você optar por fazer no Colíder, tudo isso pode ser parcelado em até 3 vezes sem juros, ou no cartão de crédito, ou no mecanismo que nós acertarmos aí durante o nosso contato. Você vai me perguntar, pastor, tem outra possibilidade de parcelar o curso que não seja no cartão de crédito? Tem sim. Quem já fez, por exemplo, o CLC conosco, o curso livre de capacitação em capelania, sabe que nós já parcelamos em até 4 vezes esse curso. Mas aí, entre a data de divulgação, a data do acerto do curso e a data do evento propriamente dito, tinha um espaço hábil para que as 4 ou 3 parcelas pudessem ser arcadas pelos amados irmãos. Quanto mais vezes parcelar nesse outro mecanismo, mais distante fica o curso. Mas nós estamos aqui para permitir que tudo chegue até você com bastante facilidade. A segunda informação, ou a segunda novidade, é sobre o CLCM, que é o Curso Livre de Capacitação em Capelania Master. CLCM, Curso Livre de Capacitação em Capelania Master. Esse curso foi um curso criado por nós pela Divisão Eclesiástica Educacional Filhos da Promessa, a saber, é de autoria minha, e pelo que eu pesquisei até meados agora de novembro, dezembro, nenhum outro lugar do Brasil você vai ver um curso como este. Pelo menos na pesquisa nas redes sociais, na internet e também em busca cartorária ou em órgãos competentes, nós não vimos nenhum registro de um curso como esse. Um curso livre de capacitação em Capelania Master. O que é, professor Anderson? Curso livre de capacitação em Capelania Master. É um curso que capacita os amados irmãos aptos para fazerem esse curso, para serem professores ou monitores do curso livre de capacitação em capelania. Neste curso, os amados irmãos estarão tendo contato com algumas matérias que darão base para que os amados também possam ministrar cursos livres de capacitação em capelania, que é a prestação de assistência religiosa prevista em lei e também, entre aspas, na Bíblia Sagrada. E esse curso livre de capacitação e orientação de capacitação em capelania, perdão, só alguém chamando aqui. Eu pensei que tinha alguém chamando aqui, estou gravando aqui em casa, tem a minha esposa, tem os meus filhos, e eu ouvi alguém me chamando aqui, mas eu não percebi que não foi comigo, foi com meu filho. Mas esse curso livre de capacitação em Capelania Master, ele é um curso que vai permitir que os irmãos que tiverem contato com as 3 principais matérias de base dele, ministrem curso livre de capacitação em capelania, que é um curso previsto em lei para prestação de assistência religiosa em entidades de internação coletiva
e outras. É algo muito importante que desde 2008, 2009, 2010 começou a ser, entre aspas, exigido por alguns órgãos aí públicos e privados, onde a prestação de assistência religiosa era possível ou é possível. E aí os irmãos têm que ter um preparo. Houve imprevistos aí, infelizmente, que fizeram com que os gestores, os administradores e as autoridades competentes tomassem essas providências, e tudo isso só contribuiu para o bem daqueles que amam a Deus, porque aqueles que não tinham preparo puderam se preparar, aqueles que já tinham preparo puderam se aperfeiçoar, se atualizar, saber sobre novos artigos da lei e muitas outras coisas. Nada pega os servos do Senhor que estão conectados com Ele de surpresa. Nada vai atrapalhar, vai interferir negativamente. Tudo vai ajudar e vai contribuir para a melhoria, para o crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse curso de capacitação em Capelania Master 2020, ele é composto por 3 matérias básicas. A primeira é os princípios da cosmovisão, onde lá abordaremos a cosmovisão, os princípios bíblicos da cosmovisão, ou seja, a maneira como a pessoa, o ser humano vê o mundo. Estaremos também vendo as principais cosmovisões existentes. Aí estaremos pegando ali um pouquinho da ajuda da ética cristã, da teologia sistemática, os métodos de avaliar a cosmovisão de alguém numa fala, numa conversa, num discurso. São coisas importantíssimas para aquele que trabalha com capelania e para aquele que ministra curso livre de capacitação em capelania. Nós temos a segunda matéria, que são as técnicas de oratória. Perdão, meus amados irmãos, técnicas de oratória que possibilitam os amados irmãos a terem contato com alguns recursos da fala, recursos da oratória imprescindíveis para apresentações, palestras e também para prestação de assistência religiosa. Lá falaremos sobre volume ou intensidade, sobre timbre, grave, médio, agudo, sobre voz mansa, sobre voz falada, voz cantada. Estaremos divulgando uma pesquisa feita por psicólogos e especialistas da mente humana que chegou à conclusão de que a voz falada ela nasce em um local diferente do cérebro de onde nasce a voz cantada. É por isso que às vezes você vê um gago que ele tem gagueira na sua maneira de falar, ele não gagueja cantando. Tudo isso tem um porquê e são coisas importantes para aquele que gosta de falar em público ou que tem contato com o público. Então, os princípios da cosmovisão, técnicas de oratória, e falaremos sobre a capacitação em capelania, desdobrando aí essa matéria em vários pontos, onde nós falamos ali das áreas da prestação de assistência religiosa, tais como a fúnebre, a escolar ou estudantil, a social ou comunitária, a prisional ou carcerária, a capelania mortuária e muitas outras, como aqueles que já fizeram o curso livre de capacitação em capelania viram conosco. Estaremos fazendo tudo com base na ética cristã, na teologia sistemática, na Bíblia Sagrada, nos artigos da lei, tais como o artigo 9988/2000, que fala sobre a prestação de assistência religiosa, na lei de execução penal, que é a lei 7.210, que regula a prestação, regulamenta, melhor dizendo, a prestação de assistência religiosa em entidades de presídios, em entidades de reclusão. Tudo está normatizado e nós estaremos passando as atualizações com relação a essa área. Tá bom? E estaremos aí nesse curso em 2 semanas, no seu município, no seu estado, na sua igreja, ministrando ele. E em 2 semanas, 2 dias na semana, um dia na semana e outro dia na semana nós estaremos aí nesse curso fazendo aí essa ministração. E esse curso CLCM, Curso Livre de Capacitação em Capelania Master, ele tem um pacote que tem os seguintes itens: certificado de conclusão mais histórico no verso, a credencial em PVC, a refeição inclusa e também a possibilidade dos irmãos serem incluídos ou se filiarem ao CONCAT, que é o Conselho Nacional de Capelães, Teólogos, Juízes de Paz Eclesiásticos e outros, que é uma organização que em 2020 vai estar amparando essas autoridades de base de teologia, de capelania, de justiça de paz eclesiástica e outras, para estarem compartilhando ali valores, dando um amparo jurídico, teológico, social e muitos outros, coisas que hoje a gente tem dificuldade de ver. Pessoas que se formaram em teologia, em capelania, em qualquer curso de justiça de paz eclesiástica e que não têm um amparo de organizações
que tem um compromisso com a palavra e não, em primeiro lugar, com questões financeiras. Essa organização, nós já estamos empenhados na fundação dela, na organização, estruturação e na homologação, no registro dela, já vai para 4 anos. Temos uma diretoria muito forte, boa parte dessa diretoria está aqui na nossa rede social e de repente vai comentar aí nos nossos vídeos. São pessoas, homens aí, mulheres de peso, de autoridade, de compromisso com a palavra e que estarão ali na gestão dos interessados nessa filiação. Então você viu aí que temos muitas novidades aí para 2020, eu não vou falar de todas, porque nós já tomamos aí um bom tempo nessa live e vou deixar aí você com a curiosidade desperta para a nossa próxima live. A nossa próxima live, que vai ser a nossa 9ª live, que se assim Deus permitir será gravada no dia 14 agora. Na próxima terça-feira, nós estaremos falando um pouco sobre o curso básico em teologia e sobre o CIAT, que é o curso intensivo de aperfeiçoamento teológico, e aqueles que nós tivemos a oportunidade de falar. Beleza? Então, se você quiser aí fazer um desses cursos ou se interessou por algum deles ou pelos 2 que nós comentamos aqui, entre em contato conosco. No final dessa live, eu estarei deixando os nossos contatos e os nossos canais para que você possa nos acessar e você vai ser recebido com todo o carinho que você merece. Amém? Vamos ao nosso assunto de hoje. Aqui vão as nossas recomendações. A primeira é para que você ponha os fones de ouvidos, para que você consiga captar melhor o nosso áudio, independente de eu ter dito aqui que eu preferi que esse ambiente de som de cigarra e dos pássaros fosse captado, mas você puser os fones, você vai ouvir com mais exatidão aqui os nossos sons e as nossas palavras. A segunda informação que eu quero passar para os irmãos sobre as nossas lives é que todo mês o professor vai tomar a liberdade de escolher um tema para discursar sobre ele. Diferente dos outros meses, a partir de agora, em 2020, todo mês eu vou escolher um tema numa semana para discursar sobre ele. Por exemplo, se num mês nós temos 4 semanas e em cada semana nós gravamos uma live, nós teremos 4 lives no mês. Das 4, 3, nós daremos a oportunidade para que os amados irmãos votem os temas como fizemos aí nas últimas lives. Porém, em uma delas, eu vou tomar a liberdade de compartilhar o tema, de optar pelo tema, para que essa balança aí esteja bem nivelada e eu também tenha a oportunidade de escolher um tema, sendo orientado por Deus e seguindo critérios específicos, é claro, para compartilhar, com os amados irmãos. E a última informação é que os irmãos fiquem atentos, pois na nossa 10ª live, na nossa live de número 10, que se assim Deus permitir será compartilhada no dia 25 agora de janeiro, vai cair num sábado a partir das 13 horas, será uma live especial, onde nós teremos a participação especial do meu amigo, irmão, meu camarada, pessoa que Deus colocou junto com a família dele no meu caminho, no caminho da minha vida, na minha família, na nossa vida, para nos abençoar, para fazermos uma parceria ótima dentro do reino de Deus. É meu amigo, meu irmão, levita, homem de Deus e músico Lucas Muniz. Nós somos vizinhos aqui no município, é uma pessoa muito conhecida aqui dentro da música, ele é músico, ele toca saxofone, toca todos os instrumentos. Seria mais fácil eu dizer quais instrumentos ele não toca do que aqueles que ele toca, ficaria muito difícil de saber. Então ele vai estar participando efetivamente da nossa live, será uma live em coautoria e nós faremos essa live aí no lugar apropriado, estaremos usando recursos aqui para que a voz, o som dos dois seja bem captados e já quero divulgar para os amados irmãos que o tema girará em torno da música evangélica nos últimos 10 anos. O que mudou, o que veio para melhorar, o que veio e tem interferido negativamente na música evangélica, tudo isso com base em questões socioevangélicas, em questões éticas, questões bíblicas, para que façamos essa análise e com bastante propriedade. Lucas Muniz também é administrador de empresas, formado em administração de empresas, ou seja, é uma pessoa culta do ponto de vista musical, teológico e profissional e estará aí também contribuindo na nossa próxima live. Agende aí, tá? Dia 25 de janeiro vai cair num sábado, nossa 10ª live terá a participação especial do levita, músico e administrador de empresas, irmão em Cristo, Lucas Muniz. Ele faz parte da nossa rede social e depois vou pedir para que ele deixe aí um comentário aí específico sobre essa participação dele na nossa live. Acordamos isso ontem pela madrugada e ele disse: mano, tô dentro, muito obrigado. E é essa informação que eu tinha a passar para os amados irmãos. Vamos ao nosso tema, vamos ao nosso assunto, sem mais delongas?
O tema mais votado na última live, dos dois que nós compartilhamos lá e demos a opção, foi princípios cristãos. Como ter domínio próprio na liderança. Princípios cristãos. Como ter domínio próprio na liderança. E como de costume, nossas 3 perguntas guia vão nos ajudar nessa live. A primeira é o que pode ser entendido como domínio próprio. Segunda pergunta, quais são os aspectos do domínio próprio. E a terceira e última pergunta, o que fazer para ter domínio próprio na liderança. Lembrando aos amados irmãos que esse tema será dividido em 2 lives ou em 2 partes para não ficar tão extenso. Hoje abordaremos a primeira parte, se assim Deus permitir. Na próxima semana, no dia 14, terça-feira, nós estaremos abordando a segunda e última parte desse tema. Como ter domínio próprio na liderança. Primeira pergunta, o que pode ser entendido como domínio próprio? Para que respondamos essa pergunta, primeiro precisamos entender o que é domínio próprio, analisando o texto bíblico mais comum de onde esse tema foi extraído, ou de onde esse termo foi extraído. E nós faremos essa análise em 2 versões bíblicas. Eu gosto de trabalhar com algumas versões para que não haja divergência depois nos comentários sobre algumas versões que não coincidam com a versão que nós estamos utilizando. Por isso eu uso 2, como já usei em lives aqui, 3 ou 4 versões. Já usei uma versão bíblica somente em algumas lives, porque foi necessário usar. Então hoje nós vamos analisar esse tema nas 2 versões mais comuns no meio cristão, Almeida Revista e Atualizada e Almeida Revista e Corrigida. Analisando a versão ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada, em Gálatas 5:23, que é o texto onde Paulo vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito, no verso 23 do capítulo 5 de Gálatas, nós temos ali a expressão domínio próprio. Agora, na versão Almeida Revista e Corrigida, no mesmo endereço, no livro de Gálatas, ou na carta aos Gálatas, no capítulo 5, só que no verso 22, nós encontramos aí o termo temperança. Ou seja, domínio próprio e temperança são sinônimos, oriundas da mesma palavra do texto original grego. Ambas vêm do substantivo grego enkrateia, no mesmo substantivo grego enkrateia, que é a capacidade de gerir seus desejos e suas paixões, principalmente seus apetites ou seus impulsos sexuais. Eu vou repetir, domínio próprio, temperança, que são sinônimos, vem da expressão grega ou do substantivo grego enkrateia, que é a capacidade de gerir seus desejos, suas paixões, principalmente seus impulsos ou apetites sexuais. Sendo assim, meus amados irmãos, domínio próprio também pode ser sinônimo de autocontrole, um termo que também é muito usado no meio da psicanálise e no meio corporativo hoje, é inteligência emocional, você pode usar temperança e muitos outros sinônimos. Essas palavras são sinônimas, tá bom? E eu gostaria de fazer algumas observações sobre o fruto do Espírito em Gálatas 5:22 em diante. A primeira observação é que em todas as versões, inclusive nas versões originais ou nos textos originais, esse termo fruto do Espírito está no singular e não no plural, como alguns têm dito e como alguns têm crido por aí afora e até têm divulgado aí de cima dos púlpitos. Não é um pecado, é claro que é um erro teológico. Eu já disse aqui que há uma diferença entre pecado e erro teológico. Errar, todo mundo erra. Agora, pecado, nós não podemos pecar, devemos fazer o possível para não pecar. Porém, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o homem, para nos absorver de pecados e para que assumamos as consequências deles. Mas errar, todo mundo erra. Então há uma diferença entre erro teológico, desvio teológico e pecado. Então quem compartilha esse termo fruto do Espírito como sendo os frutos do Espírito no plural, ele comete um erro teológico, ele comete um erro escriturístico, vindo das escrituras sagradas na hora de ler e na hora de interpretar, pois o termo está ali no singular. Paulo vai dizer o fruto do Espírito. E isso você pode investigar em todas as versões bíblicas. Eu tive o cuidado de investigar, por exemplo, em todas as versões bíblicas que eu tenho disponível, tanto nas bibliotecas que eu uso, quanto nas minhas estantes. A palavra, o termo está no singular, o fruto do Espírito. Você pode ver isso na versão Almeida Revista e Corrigida,
Almeida Revista e Atualizada, na nova tradução da linguagem de hoje, na nova versão internacional, na King James Version, na versão King James, você pode ver na TEB, na tradução ecumênica brasileira, você pode investigar na tradução católica, na Bíblia de Jerusalém, em todas as versões, pelo menos que eu fiz a investigação, o termo aparece no singular, o fruto do Espírito. E isso tem um porquê. Eu gostaria de fazer aqui uma comparação com os irmãos. Imagine que esse fruto do Espírito, ele seja comparado com uma fruta, qualquer com a qual nós temos contato aí no dia a dia, como por exemplo, com a laranja. Você sabe muito bem que a laranja, ela é um fruto, é uma fruta, e ela dentro tem algumas sementes. E é a mesma coisa, quando você abre ali em Gálatas 5:22 em diante, você vê o fruto do Espírito sendo desdobrado, você vai ver ali o fruto como um todo, sendo um pacote, e o que tem ali são os elementos desse fruto do Espírito, assim como os caroços são componentes da laranja. E nós sabemos muito bem que isso tem um porquê. Em primeiro lugar, é para que nós entendamos que quem é guiado pelo Espírito Santo não pode agir com parcialidade. Quem é guiado pelo Espírito Santo não pode agir com parcialidade. O próprio Tiago, o apóstolo Tiago, na epístola que leva o seu nome, no capítulo 2, verso 1 e no capítulo 3, verso 17, vai orientar para que não tenhamos a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo agindo com parcialidade. Ou seja, sabemos muito bem que o fruto do Espírito e seus desdobramentos não acontecem em todo cristão de uma hora para outra. O processo de libertação, o processo de maturação cristã, ou de maturidade cristã, ele vai ocorrendo à medida em que o Senhor entende que deva ocorrer com cada pessoa particularmente. Tem pessoas que de uma hora para outra, elas conseguem desenvolver vários aspectos ou vários elementos do fruto do Espírito, que outras não conseguem. Tem outras que vão desenvolver cada dia, cada semana, cada mês, cada ano e assim por diante. Um só e o mesmo Espírito opera tudo em todos da maneira que lhe apraz. Cada natureza é respeitada por Deus. Deus respeita e entende a natureza do ser humano mais do que qualquer um. Então tem pessoas que desenvolvem o fruto do Espírito, os elementos do fruto do Espírito de uma hora para outra. E tem outras que vão desenvolvendo aos poucos. A liderança e os amados irmãos aptos para estarem do lado desse tipo de pessoa vão estar ali para que, como instrumentos de Deus, possam acompanhar essa pessoa no desenvolvimento desses aspectos ou desses elementos do fruto do Espírito. Então, em primeiro lugar, por que o termo está no singular, o fruto do Espírito? É porque os que são guiados pelo Espírito não podem agir com parcialidade. Eu, por exemplo, não posso desenvolver o amor, ágape, que é um dos elementos do fruto do Espírito, e depois vou pegar esse amor e decidir para quem eu vou direcionar. Eu tenho que amar a todos incondicionalmente no aspecto ágape do amor. Eu quero deixar isso aqui bem claro, porque nós temos ouvido alguns compartilhamentos por pessoas de ideologia de gênero, com base no amor que a Bíblia fala tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Existem diferenças, pelo menos no Novo Testamento, nos aspectos do amor. E todo cristão deve entender isso. Nós temos ali nos textos originais o amor ágape, o amor fíleo, o amor eros, o amor storge, que são desdobramentos de termos gregos que falam dos aspectos do amor. O amor ágape é aquele amor que todos devemos ter por todos incondicionalmente. Mas eu tenho certeza que eu não posso ter o amor fíleo, que é o amor que fala de conotação sexual para qualquer pessoa, só para minha esposa. Então, o aspecto fíleo, o aspecto, eros do amor, que é o aspecto de conotação sexual, eu não posso ter para todas as pessoas, eu só posso ter para minha esposa. Então, esse aspecto não pode ser compartilhado com qualquer pessoa, só de cônjuge para cônjuge. O amor fíleo fala do aspecto da amizade, porque fíleo, no grego, vai falar de amizade. E não é todo mundo com quem você tem amizade. Você deve amar a todos, sim, com certeza, mas para ter amizade tem critérios específicos. Para ter relacionamento mais próximo, há critérios que precisam ser respeitados, que precisam ser acordados. E não é com todos que nós teremos amizade. Contudo, o amor ágape, que é o amor ali como um elemento do fruto do Espírito, ele deve ser compartilhado independente de qualquer pessoa, independente de qualquer situação.
Uma pessoa me perguntou, pastor, professor, e quando houver a traição no relacionamento do casamento? Como que a gente se comporta com relação ao ágape? Mediante a traição, a Bíblia dá, entre aspas, a liberdade ou o direito do cônjuge que se viu prejudicado ou da parte prejudicada da carta de divórcio. Contudo, acima de tudo, o amor ágape deve estar presente, ou seja, o perdão deve acontecer. Se uma pessoa foi traída, pelo seu parceiro, pelo seu cônjuge, melhor dizendo, de acordo com as escrituras sagradas, ela tem o direito de dar carta de divórcio, de se divorciar. É claro, se ela não quiser reatar o casamento, que é o principal, que é o primordial, que é o valor ético maior, e seguir adiante, ela tem o direito de se separar, dado pelas escrituras sagradas. Mas acima de tudo, e junto com o valor ético que promove a união e o atar do casamento, a continuidade do casamento, deve ter o perdão com base no amor ágape. Então o amor ágape ele deve estar independente da pessoa se separar ou não, presente nos relacionamentos. Então, por que o termo ali está no singular? Em primeiro lugar, porque os que são guiados pelo Espírito não podem agir com parcialidade. Você vai ver isso lá em Tiago, no capítulo 2, verso 1, e no capítulo 3, verso 17. Segundo lugar, porque quem é guiado pelo Espírito não pode ter, entre aspas, juízo seletivo. Aquele tipo de juízo que faz com que queiramos que os elementos do fruto do Espírito só se apliquem a quem nós gostamos e a quem de repente temos um desafeto, ou quem tem um desafeto conosco, não queiramos que eles se apliquem. Nós não podemos ter esse tipo de juízo seletivo. Devemos ser bons para todos, justos para todos, compreensivos na medida do possível com todos. O ser humano, o cristão, melhor dizendo, ele deve procurar não agir com parcialidade e não ter ou não fazer juízo seletivo. Tiago vai dizer também no capítulo 2, no verso 10, na sua epístola, que, por exemplo, se nós andarmos toda a lei corretamente e transgredirmos um tio, nós nos tornamos culpados em todos. É o efeito dominó. Você derruba uma peça e essa peça, por estar intimamente relacionada com as outras ou próxima das outras, vai derrubando todas elas, vai implicando em todas as outras áreas. A vida cristã é um todo que precisa ser observado em todos os aspectos para que possamos crescer na graça, no conhecimento, crescer de fé em fé e de glória em glória. A primeira observação é sobre o termo estar no singular em Gálatas 5, 22 em diante. E a segunda observação, já para eliminar aí as perguntas ou já responder as possíveis perguntas que surgirão, é sobre o uso do sinônimo e a diferença nas versões Almeida Revista e Corrigida e Almeida Revista e Atualizada, como por exemplo em Gálatas no capítulo 5, onde na Almeida Revista e Atualizada você vê a expressão domínio próprio no verso 23 e na Almeida Revista e Corrigida você vê aí a expressão temperança, só que no verso 22. Na Almeida Revista e Atualizada, os elementos do fruto do Espírito terminam no verso 23 e na Almeida Revista e Corrigida, eles terminam no verso 22, usando aí a variação sinônima. E isso tem alguns porquês. Por exemplo, primeiro por causa dos termos ou dos textos originais utilizados na hora de transliterar ou na hora de traduzir a Bíblia Sagrada do texto original para os textos onde ela vai ser divulgada. Você que é estudante de teologia ou que é pesquisador, que é curioso, nessa área, sabe muito bem que a Bíblia, como nós temos hoje, dividida em capítulos, versículos, nomes dos livros, com comentários de introdução bíblica no início, com epígrafes, ela nem sempre foi assim. Houve divisões em capítulos e em versículos em momentos chaves da história. Antigamente, eles usavam a Bíblia em grandes rolos. Nós temos hoje maiúsculo, minúsculos, acentos, pontuações que nos textos originais, na época dos autores bíblicos, ou até na época da era da Igreja de Atos dos Apóstolos, que eles tinham o Antigo Testamento e algumas circulares acerca da vida de Jesus e do ministério de Jesus, eles não eram escritos assim, não foram escritos assim. Eles foram escritos naquilo que nós chamamos de unciais, letras maiúsculas, tudo junto, sem acento, sem pontuação, não tinha capítulo, não tinha versículo. O camarada, para entender de Bíblia, para entender das Escrituras na época, tinha que entender de fato e de verdade.
Contudo, eles tinham uma dificuldade grande, imensa, de encontrar um texto, porque não tinha referências. Então, por exemplo, a divisão em capítulos foi feita lá por volta do século XIII, por um homem chamado, que depois foi arcebispo de Cantuária e era professor da Universidade de Paris, Stephen Lanton. Ele fez essa divisão em capítulos, em capítulos da Bíblia, em capítulos, para que isso favorecesse na hora de expor a Bíblia Sagrada nos ambientes didáticos. E 300 anos mais tarde, por volta do século XVI, a Bíblia foi dividida em versículos, também por um estudioso. Esse estudioso é chamado de Robert Etienne. Ele teve ali a contribuição de alguns sábios judeus, que foram os maçoretas, que dividiram aí, ajudaram nessa divisão em versículos. Então, no século XIII, por volta de 1300, a Bíblia foi dividida em capítulos por Stephen Lanton. E de 300 anos depois, por volta de 1600, ela foi dividida em versículo por Robert Etienne e os seus ajudadores, ou aqueles que contribuíram nesse processo. Contudo, eles não foram os únicos. Naquela época, cada um apresentava a sua versão na maneira como ela estava dividida em capítulos e em versículos. E isso constituía uma dificuldade para aqueles que estavam ali estudando de achar os textos de acordo com a sua divisão. E, por exemplo, Stephen Lanton é que fez esse sistema unificado. E no futuro, Robert Etienne também fez o sistema unificado de divisão em versículos. Só que essas outras divisões em capítulos e em versículos continuaram sendo propagadas e copiadas na história. E é por isso que nós temos essa variação aí nas versões Almeida Revista e Corrigida, Revista e Atualizada, no que diz respeito aos números de versículos. Uma contém mais, outra contém menos, uma tem 31.171 versículos, outra tem 31.172, outra tem 31.102 versículos. É por causa dessas formas de divisão que houve aí na história, tudo buscando favorecer o leitor e o intérprete das Escrituras Sagradas. Segundo lugar, as divisões do Antigo e do Novo Testamento, foram feitas depois, como nós vemos hoje. Em terceiro, essas variações no sinônimo, elas aconteceram por causa dos, entre aspas, comitê de tradutores, onde os tradutores ali, na hora de fazerem a tradução ou a transliteração de um idioma para o outro, levaram em considerações vertentes teológicas, questões doutrinárias, denominacionais e assim por diante. Mas eu quero deixar bem claro para os amados irmãos aqui que todos esses fatores, todas essas, entre aspas, variantes que nós vemos aí nos textos das Escrituras Sagradas que estão nas nossas mãos hoje, não interferem na mensagem que o Senhor Jesus tem a transmitir através do Espírito Santo pelas Escrituras Sagradas. Essas divisões, essas variações, essas variantes não interferem na mensagem que o Senhor tem a transmitir aí para os seus amados, para os seus filhos. Então não se apegue muito a essas variantes, essas divisões por hora. Mas se você quiser saber um pouco mais delas, um pouco mais da crítica histórica e da crítica textual, que são áreas que investigam esses manuscritos, as versões bíblicas, é só você procurar o professor de teologia da sua igreja, procurar o seminário da sua igreja, professor de escola dominical, seu pastor que entenda disso, e ele vai falar um pouquinho sobre a matéria bibliologia, que estuda a Bíblia tanto pelo lado de dentro quanto pelo lado de fora. No lado de dentro, os dados bibliográficos da Bíblia Sagrada e dos livros da Bíblia. No lado de fora, os dados bibliográficos da história da evolução do cânon da Bíblia Sagrada. E são informações valiosas, importantíssimas, que vão enriquecer o seu conhecimento. Procure lá o seu professor e ele vai estar falando da bibliologia, que é uma das áreas da teologia sistemática. Em alguns seminários, ela começa com uma primeira área da teologia sistemática, em outros começa com uma segunda área da teologia sistemática, uma matéria muito importante, ok? Então, essas eram as observações que eu tinha a fazer sobre o termo fruto do Espírito em Gálatas 5, 22 e 23. Respondida aí a primeira pergunta, sobre a questão de definir o que é domínio próprio. Nós vimos aí que domínio próprio é a capacidade que uma pessoa tem de gerir seus desejos, suas paixões, principalmente seus apetites ou seus impulsos sexuais. Segunda pergunta é: quais são os aspectos do domínio próprio? Quais são os aspectos do domínio próprio? E hoje veremos, e nós sabemos aí que vamos investigar
nesse tema os dois principais aspectos que estão envolvidos com o domínio próprio. Na live de hoje só investigaremos um, e na próxima live investigaremos o segundo aspecto, que é onde nós desdobraremos com um pouco mais de ênfase bíblico e teológica esse aspecto aí do domínio próprio. Hoje vamos investigar o aspecto científico das ciências humanas, onde que o domínio próprio ele impacta, ou como ele é observado, analisado no aspecto científico ou nas ciências humanas, principalmente pelos psicólogos, pelos psicanalistas e todos os outros das ciências humanas que traçam relação de dependência quando vão falar desse termo. Lá ele é chamado de autocontrole, ou ainda um termo mais atual, de inteligência emocional. Esse termo inteligência emocional, ele foi cunhado, por assim dizer, elaborado por dois psicólogos e pesquisadores dos Estados Unidos lá no ano 1990, por volta de 1990. Os nomes deles são Peter Salovey e John D. Mayer, que foram pesquisadores da área da psicologia que estavam estudando o comportamento, de algumas pessoas, e descobriram que algumas pessoas de sucesso, algumas pessoas que conseguiam lograr êxito na sua vida, elas tinham padrões de comportamentos que eram iguais em todas elas. Pessoas que nunca se viram, nunca se conheceram, nunca se tocaram, nunca conversaram, tinham determinados padrões de comportamentos idênticos. E com base nessas pesquisas, esse termo inteligência emocional, ele começou a surgir em 1990, que também está relacionado com domínio próprio, temperança e autocontrole. Mas só 5 anos mais tarde, em 1995, que o PhD e doutor de Harvard, o nosso amigo Daniel Goleman, que foi considerado o pai da inteligência emocional, tornou popular esse termo. E ele escreveu um livro muito interessante chamado Inteligência Emocional de Daniel Goleman, que eu recomendo a você ler, e os outros textos ali, ou seja, as vertentes, as ramificações e as citações que ele faz de outros autores e de outros livros, e vão te ajudar muito a entender o domínio próprio dentro do aspecto das ciências humanas, principalmente da psicologia e da psicanálise. E segundo eles, inteligência emocional, ou domínio próprio, como nós chamamos do lado de cá, é a capacidade de entender e de, entre aspas, monitorar as próprias emoções e usar essa informação para guiar os pensamentos e guiar as ações. A capacidade, em primeiro lugar, de entender as suas emoções, os seus desejos, suas paixões, e, segundo lugar, de, entre aspas, monitorá-los na medida do possível e guiar tudo isso na hora da tomada de decisão. Isso é muito importante para todo ser humano. E dentro desse aspecto científico do domínio próprio, nós temos aqui a informação de que um dos focos desse estudo da inteligência emocional ou do domínio próprio, do autocontrole, da temperança, chame como você quiser, é o sistema límbico no cérebro do ser humano. Sistema límbico. O nosso cérebro, ele tem vários sistemas, ele pode ser dividido de várias formas, de acordo com vários aspectos, de acordo com critérios específicos. A divisão mais básica que nós conhecemos é hemisfério direito e hemisfério esquerdo, mas temos outras formas de dividir o cérebro de acordo com alguns critérios específicos. E o sistema límbico, ele vem de uma dessas formas de divisão do nosso cérebro. E ele é dividido também basicamente em 6 partes, que são o hipocampo, o tálamo, o hipotálamo, a amígdala, o giro cingulado e a área pré-frontal. Essas seis partes que compõem aí o sistema límbico do cérebro humano, elas estão relacionadas com a maioria dos movimentos do nosso corpo que dizem respeito ao nosso comportamento. Ele é o sistema que, na maioria das vezes, ele entra em ação quando o ser humano ele tem momentos, participa ou ele presencia momentos imprescindíveis na sua vida. A gente vai falar disso já já para os irmãos entenderem melhor. E foi constatado que as emoções exercem grande influência e em papéis decisivos na vida do ser humano, e isso em fração de segundos. Estudos chegaram aí, nos mostram, principalmente desses dois primeiros pesquisadores que nós falamos aí, Peter Salovey e John D. Mayer, e também de Daniel Goleman, de que as pessoas que conseguiram lograr êxito na sua vida, que conseguiram atingir o sucesso, seja ele financeiro, no relacionamento, no trabalho e assim por diante, foram pessoas que, para atingir
esse tipo de sucesso, atingir esse marco, não usaram a sua habilidade cognitiva ou o seu QI, quociente de inteligência, para chegar lá, mas sim ativaram as suas habilidades, usaram suas habilidades emocionais ou o seu quociente emocional. O emocional, ele desempenha um papel muito grande. Segundo algumas pesquisas, e depois eu vou compartilhar esses links aqui com os amados irmãos, o ser humano que consegue desempenhar seu papel, lograr êxito nos comportamentos, nos relacionamentos e também aí na questão financeira, eles só usam 10 a 20% da sua parte cognitiva do cérebro, da sua inteligência. E o restante, 80 a 90%, diz respeito, por exemplo, ao autocontrole, à empatia e aos outros comportamentos que têm fundo emocional como sendo o controlador desses comportamentos. Então veja que as emoções, elas exercem grande papel na vida do ser humano em momentos críticos e em momentos decisivos. Eu já quero deixar aqui um pouquinho da outra live para despertar sua curiosidade nessa informação que eu vou te passar. Se você observar os elementos do fruto do Espírito, discriminados ali pelo apóstolo Paulo, em Gálatas 5, 22 e 23, você vai ver que, se não todos, a maioria estão relacionados ali, ou está relacionada com questões emocionais. Para que você descubra isso, basta você pegar o oposto daquele elemento que está sendo citado e você ver qual vai ser o resultado. Por exemplo, se ele fala do amor, o contrário do amor é ódio. E o ódio também faz parte das nossas emoções. O domínio próprio, o autocontrole, vai falar do descontrole. A temperança, da mesma forma, a longanimidade, que fala da paciência, longo ânimo, vai falar da impaciência, está relacionado com as nossas emoções. Então, quem descobriu isso não foi, na verdade, Peter Salovey, não foi John D. Mayer, não foi Daniel Goleman, nem os precursores desses homens que estiveram envolvidos com essas pesquisas. Na verdade, o Senhor Jesus já nos orientava, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, através dos seus escritores bíblicos, sobre a importância de gerir ou de entender os nossos sentimentos, as nossas emoções e nos comportar mediante essa compreensão. E isso é muito interessante. O autocontrole, o domínio próprio, a temperança ou a inteligência emocional. E só para que você entenda como isso funciona, já no final dessa live, para não ficar muito extensa, eu gostaria de te dar um exemplo aqui para você entender como que o cérebro funciona nesses momentos aí de inteligência emocional, onde os pesquisadores falaram sobre o domínio próprio, o autocontrole ou a inteligência emocional. Imagine que você esteja caminhando aí por um dos lugares do Rio de Janeiro que você considera bonito, lindo, maravilhoso. Eu, por exemplo, vou falar de Ilha Grande. Imagine que você esteja lá em Ilha Grande caminhando. Uma ilha que está aí a alguns quilômetros ao longe do litoral ali de Mangaratiba, de Angra dos Reis, que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Quem já foi lá sabe muito bem que é um lugar paradisíaco. É um lugar onde você pode relaxar, onde você pode passar ali alguns dias tranquilos, você pode meditar, você pode fazer o seu lazer, meditar nas coisas do Senhor. Imagine que você esteja passeando tranquilamente nesse lugar e que, de repente, você, quando está admirando a paisagem, se depara com um cão da raça Pitbull, solto, parado na sua frente, um bem forte, daqueles pitbulls bem fortes. Ele está rosnando para você, ele está ali em posição de ataque, chega a estar babando. Eu queria que você prestasse atenção em como que o seu cérebro registra essa informação do pitbull. O que vai acontecer? Antes que você se dê conta, você vai ficar parado, vai ficar estatilado. E você vai perceber que vai dar um frio na barriga. Tudo isso porque o seu cérebro, essa parte da qual nós falamos, o sistema límbico, ele faz com que o sangue seja retirado de áreas menos importantes que ele julgou nesse momento do seu corpo e seja distribuído por outras áreas que ele julgou mais importantes. Por exemplo, os grandes músculos dos braços e das pernas, das costas. Você vai sentir, vai ver um empalidecimento no seu rosto, seus lábios vão perder o sangue, porque esse sangue vai ser tirado. Seu coração vai palpitar um pouco mais, vai bater mais acelerado. Tudo isso porque o seu cérebro ativa as glândulas que vão transmitir algumas substâncias, tais como adrenalina e cortisol, que vão fazer o seu coração bombear mais rápido para que esse sangue seja alocado em lugares específicos. O seu intestino vai parar de peristaltar. Se ele estiver cheio, tome cuidado, porque
ele vai esvaziar. Sua bexiga da mesma forma. Você vai sentir que as suas pernas estarão mais fortes, seus braços estarão mais fortes, sua pupila vai dilatar. Tudo isso aconteceu só porque o seu cérebro registrou a informação pitbull. E quanto que isso ocorre? Numa fração de segundos, a saber, menos de meio segundo. E o cérebro, ele te preparou para que você fuja ou para que você lute. E com base nessas pesquisas, eles chegaram à conclusão de que essa reação, né, esse padrão de ação adotado pelo cérebro, se chama reação correr ou lutar. E isso é algo instintivo. Você não precisa pensar que o sangue seja bombeado dos locais menos importantes para o local mais importante. Isso acontece. Você não precisa pensar que o meu intestino pare de peristaltar e que, de repente, eu faça as necessidades fisiológicas no local, na minha bexiga e assim por diante. Isso acontece porque são padrões de ações, entre aspas, automáticas, que o cérebro adota para que elas sejam executadas sem perda de tempo. É por isso que é chamado de reação, correr ou lutar. E a base de tudo isso é justamente nas emoções. Dentro dessas 6 divisões que nós falamos aí do sistema límbico, tem ali a amígdala cortical, ou a amígdala, que é a parte daquele sistema límbico responsável por exemplo, armazenar as memórias emocionais. Então, é por isso que numa situação como essa, por exemplo, o seu comportamento será um comportamento padronizado, que pode ser igual de algumas pessoas, como pode ser diferente das outras pessoas. Mas todos nós temos esse padrão de emoções dentro de nós. E na maioria das vezes, esse nosso padrão de emoções, que foi determinado pela nossa natureza humana, pelo nosso cérebro, ele interfere negativamente. E isso não acontece só numa situação de medo, mas acontece também numa situação de alegria. Você vê que quando alguém é abençoado por Deus, alguém recebe uma informação que vai lhe trazer felicidade, basicamente os mesmos eventos acontecem no nosso cérebro, acontecem no nosso corpo humano, porque o coração palpita muito, você se alegra, e se você não percebeu, mas passe a perceber, o seu sangue sai da sua face, é tirado dos seus lábios e comportado nas suas pernas e nos seus braços. É por isso que quem está alegre normalmente bate palmas, pula, porque o cérebro ele tem esse padrão de ação para todos os momentos em que o ser humano estiver com a área emocional ali, vou dizer assim, manipulada por questões internas ou questões externas. Aí você vai me perguntar, professor, o que isso tem a ver com o domínio próprio, com o autocontrole, com a temperança ou com a inteligência emocional? É porque, por exemplo, quando você está aí na sua firma ou na sua empresa trabalhando e você de repente identifica que você é uma pessoa muito explosiva, e você é aquela pessoa que tem estopim curto, pavio curto, que tem os ânimos à flor da pele. Você sabe muito bem que qualquer coisa pode te tirar do sério. Então, se alguém chegar naquele momento e falar muito e promover ali para você um ambiente de barulho, um ambiente de confusões, você corre o risco de sair do sério rapidamente. E esse estado emocional vai assumir o controle. Essa parte do cérebro, que julga ser a menor de todas elas, ela tem a capacidade de tomar todo o restante do cérebro e recrutar ele em seu favor diante do aspecto emocional. A parte, como é que a gente pode dizer, lógica ou cognitiva do ser humano, entre aspas, ela parece que é inibida, ela para de funcionar porque a amígdala cortical, a parte emotiva, ela tomou o controle de todas as coisas. E o domínio próprio, o autocontrole ou a inteligência emocional nos ajudam a perceber esse tipo de emoção, perceber esse tipo de padrão de ação ou padrão de comportamento. E vai nos ajudar a agir mediante essa percepção que nós tivemos. Então isso é muito importante, analisar o aspecto do domínio próprio de acordo com as ciências humanas, de acordo com o que os psicólogos e psicanalistas e os outros pesquisadores das ciências humanas entenderam que acontece. Isso tudo acontece no nosso cérebro. E diante disso, né, nós podemos entender que quem tem a inteligência emocional conhece a si mesmo e vai saber o momento certo de agir e o momento certo para tomar uma determinada decisão. Quem tem inteligência emocional, por exemplo, no exemplo que eu dei, né, é uma pessoa que tem o pavio curto, tem o estopim curto, e ela se conhece. Quando ela vê que o ambiente está se tornando um pouco barulhento, que a sua paciência está esgotando, ela vai pegar, vai sair daquele ambiente, vai pedir licença a alguém, vai
para o lado de fora, vai tomar uma água, vai tomar um ar, tomar um calmante, até que ela se recomponha e depois ela vai voltar e vai tomar as rédeas daquilo que estava fazendo. É claro que a inteligência emocional, o domínio próprio e o autocontrole não nos farão mudar esses padrões, pelo menos do jeito que alguns estão propagando por aí, porque isso está intimamente relacionado com a nossa natureza. Ela vai nos ajudar a ter determinados comportamentos que vão impactar esse tipo de padrões de ações ou padrões de comportamentos que o cérebro adota. Então, isso é muito interessante, isso é muito importante, tá? Para que você observe aí essa questão do domínio próprio no aspecto das ciências humanas. E aqui eu trago um alerta no final dessa live. Nós vamos parar por aqui, vamos continuar na próxima live, se assim Deus permitir, falando agora do aspecto bíblico-teológico do domínio próprio, a fazer para os amados irmãos com relação ao domínio próprio, ao autocontrole e às nossas emoções. Qual é o alerta, professor? Tenha muito cuidado com as suas emoções. Procure entender a si mesmo. Procure conhecer a si mesmo, analisar os seus padrões de comportamento, analisar a sua natureza, o seu biotipo. Procure entender como que você se comporta nos ambientes barulhentos, nos ambientes onde há aglomeração de pessoas. Procure entender como que você se comporta ou como seu cérebro funciona. Por exemplo, quando na igreja você está lá e o som está um pouco mais alto, quando alguém te diz não para aquilo que você pede, porque aí também há uma reação emocional. Procure entender como você se comporta, conheça a si mesmo. E aí você vai poder agir com base nesse conhecimento. Segunda informação, o segundo alerta que eu trago para os irmãos, segunda informação com base nesse alerta, é para que você esteja disposto a mudar na medida do possível. Se você se conheceu e viu que você, por exemplo, é uma pessoa sanguínea, é uma pessoa colérica, uma pessoa que sai do sério facilmente, que tem pavio curto, estopim curto, que anda com os ânimos à flor da pele, já que você se conhece, procure evitar que esses momentos te tirem do sério. Deus abençoe minha amada irmã Janice Ramos. Quanto tempo que a gente não se vê. Fique na paz do Senhor Jesus. Um abraço para você, para sua família, para todos em nome de Jesus, irmã Lubiane e os outros amados que estão reagindo e assistindo aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Portanto, irmãos, já que você se conheceu e sabe que você é assim, procure agora mudar o seu comportamento. Procure usar agora o seu lado racional para impactar positivamente esses reflexos emocionais, esses padrões de ações ou padrões de comportamento que a gente chama de emoções na hora da tomada de decisão. E, em terceiro lugar, esteja disposto também a ajudar outras pessoas no que diz respeito à inteligência emocional. Já que você se conheceu e isso interferiu positivamente na maneira como você age mediante os momentos críticos da vida, você pode também ajudar as outras pessoas a se conhecerem e a se comportarem de forma diferente com relação às suas ações, ao seu estado emocional. Tá bom? Então, essas são as recomendações que eu faço hoje. Vamos parar por aqui. Nós continuamos na próxima live, no dia 14, terça-feira, se assim Deus permitir, na segunda e última parte, desdobrando o tema Princípios Cristãos, como fazer para ter domínio próprio na liderança. E vamos abordar aí os aspectos teológicos ou bíblico-teológicos do domínio próprio. E eu quero aqui ressaltar aos irmãos aqui, quero chamar a atenção dos irmãos antes de terminar essa live, tá? Para que na próxima live, no dia 9, os irmãos estejam aí atentos para que a gente termine aí esse tema. Em segundo lugar, para que no dia 25 de janeiro, onde nós estaremos compartilhando a nossa 10ª live, os irmãos estejam atentos, vai cair num sábado, onde nós estaremos fazendo a live em parceria com o nosso amigo irmão levita, músico, administrador de empresas e servo do Senhor, Lucas Muniz, e ele estará aí compartilhando informações importantíssimas e nessa live do dia 25 de janeiro, estaremos aí falando sobre a música evangélica nos últimos 10 anos. O que veio para somar, para contribuir, o que veio e interferiu negativamente, os tipos de música, ritmos. Estaremos falando sobre os aspectos bíblicos da música cristã. Falaremos um pouco, vamos procurar falar sobre o levitismo na Bíblia Sagrada, para que os irmãos entendam que o levita não está relacionado só com a música e que o levita músico também ele deve zelar pelos instrumentos da sua igreja, pela igreja em todos os aspectos e muitas outras coisas.
Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu não posso terminar essa live sem fazer os meus 3 pedidos que eu sempre faço em todas as lives. O primeiro é que os amados irmãos orem por nós, continue orando. Como você fez em 2018, 2019, eu peço encarecidamente que você ore por mim, pela minha família, por todos os que estão envolvidos nesse projeto, direta e indiretamente também no ano 2020. A sua oração, ela tem o poder de mover o coração de Deus, mover a atenção de Deus, chamar a atenção de Deus em prol da pauta dela. E que eu e os amados que estão envolvidos nessa live estejamos nas pautas das suas orações em nome de Jesus. Segundo é para que você curta e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Aqui no Facebook, se você quiser compartilhar lá no direct do Instagram, compartilhe no WhatsApp, em todos os lugares que você puder, não para que alcancemos aí um número de inscritos somente, para que o canal seja monetizado, nada disso, mas para que um conhecimento como esse, simples, rápido e objetivo, alcance aqueles que precisam, como me alcançou um dia e fez de mim essa pessoa que os amados irmãos sabem quem é, e hoje eu estou fazendo aquilo que é minha tarefa, é compartilhar aquilo que um dia eu recebi. E em terceiro lugar, para que você fique ligado nos nossos canais e nas nossas redes sociais. E eu quero deixar aqui também os meus contatos aqui para aqueles que se interessaram aí nos nossos cursos ou que querem levar o curso livre de capacitação e orientação para obreiros e líderes, o curso livre de capacitação em capelania master, o curso livre de capacitação em capelania, o curso básico em teologia, o curso intensivo de aperfeiçoamento teológico e muitos outros que nós temos para a sua igreja ou para um local apropriado. Você pode estar nos contactando através do nosso telefone DDD 21, número 97309-2168, DDD 21, número 97309-2168. Ele está relacionado ou vinculado ao WhatsApp. Você pode ligar, enviar uma mensagem de texto ou enviar um WhatsApp. Nós vamos te atender com todo o carinho que você merece e vamos te atender o mais rápido possível. Você pode enviar um e-mail para colliderlevel1@gmail.com, colliderlevel1@gmail.com. Você pode enviar uma mensagem aqui inbox no Messenger para mim. Meu Facebook aí é Pastor Anderson Ferreira ou Anderson Ferreira Fontes. Me procure lá no Instagram também, Pastor Anderson Ferreira, Anderson Ferreira Fontes. Me chame no direct, me adicione lá no seu Instagram e você tem vários métodos aí de entrar em contato conosco. Estou aguardando seu contato, aguardando as suas orações, contando com seu compartilhamento e com tudo aquilo que você puder fazer por nós em nome de Jesus. Até o dia 14, se Deus assim permitir, e anote aí na sua agenda, dia 25 também, a nossa live especial. Boa semana a todos, feliz 2020, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.